quando é que você termina o teu doutorado? Bom, na verdade, meu doutorado está numa fase, assim, bem inicial, Tá. vai levar um tempo. Então, tenho nem E previsão, é assim. em narco, é um É, braço ali do seu mestrado ou você vai aproveitar alguma mais coisa? ou menos. Tá, Durante o que que eu fiz no mestrado? No mestrado, eu estudei pacientes com narcolepsia e eu, fiz uma tradução de uma escala, tá, que é uma escala original do francês, tá, que é uma escala sobre gravidade, então sobre sintomas, gravidade de sintomas dos pacientes com narcolepsia. tá. E é uma escala bem útil e, assim, foi uma ideia minha, era uma coisa que eu queria fazer, porque eu via na prática que a gente usa na prática uma outra escala, que é uma escala de sonolência. Que Então, é assim, muito genérico. e que Mas representa muito pouco é, o que é o paciente. E aí me incomodava, assim, porque o paciente tinha várias queixas e a gente usava a única forma de, ali, deixar um pouco mais objetivo, era muito subjetivo e ainda muito ruim, que era a escala de sonolência de Epworth. E aí, surgiu essa escala, de um pesquisador francês que chama Yves Dauvilliers, e que ele usa 15 questões sobre todos os sintomas cardinais da narcolepsia. Então tem perguntas sobre sonolência, hum, tem perguntas sobre cataplexia, tem perguntas sobre alucinações, paralisia do sono e sobre o sono fragmentado. tá. E aí, eu vi que era uma forma, de melhorar realmente o atendimento dos pacientes. Porque muitas vezes o paciente não traz informação sobre todos esses sintomas, e É, muitas vezes a gente não pergunta todos esses sintomas. é. E às vezes isso, assim, eu via lá quando eu tive o primeiro contato com a narcolepsia e vejo hoje em dia que às vezes a gente fica muito preocupado com sonolência, porque é o sintoma que todos os pacientes têm, mas às vezes outro sintoma incomoda mais o paciente, ou Uhum. incomoda tanto quanto a sonolência. E aí, às vezes, a gente não dedica tanta atenção. E aí, essa escala, eu queria fazer isso para ajudar nesse sentido. E aí eu traduzi essa escala, a gente aplicou com os nossos pacientes, a gente até viu que os nossos pacientes eram mais graves do que a pontuação lá dos franceses, ela também foi Uhum. validada na China, então mais grave do que os pacientes da China. Não sei se é porque a gente não tem todos os tratamentos disponíveis, Sim. então a gente não tem todo o Diagnóstico mais arsenal. tardio também, né. Exato. Ou se realmente, assim, por ser um centro de referência, a gente acaba Hum, pegando os pacientes mais graves. Mas aí foi essa a história do meu mestrado, uma tradução de uma escala com tá. uma validação cultural, com alguma adaptação, pra gente ver a gravidade dos pacientes com narcolepsia. Quem que te orientou? O Fernando Morgadini. O Morgadinho, É. tá. E aí agora no doutorado a ideia na verdade é assim, o que a gente quer fazer, e aí entra também essa ideia das plataformas Uhum. digitais e tudo, a gente está com uma proposta de criar ferramentas digitais para facilitar o cuidado do paciente com narcolepsia. Tá. Então, do tipo, reconhecer melhor a sonolência, até do ponto de vista assim, nesse momento eu posso dirigir ou não? Tá. E aí ele vai fazer um teste ali de Uhum. atenção, um teste de Na hora sonolência, ali. exato, Tá, para realmente ele mesmo se autodiagnosticar do tipo: "Olha, vale a pena talvez eu tá. cochilar aqui 10, 15 minutos para depois poder dirigir". Bom, e aí várias ferramentas oriundas Uhum. daí disso, assim. Então de ser ali o melhor amigo do Tá. paciente com narcolepsia, Que fantástico isso. para ele realmente Uhum. ter uma educação da própria doença e ter uma percepção melhor dos sintomas e tudo, até para evitar acidente, melhorar a produtividade. Isso é algo que, assim, em relação aos pacientes com narcolepsia, eu me preocupo muito, assim, de, Uhum. tentar deixar uma qualidade de vida melhor, uma produtividade Sim. melhor, até porque a legislação brasileira dá pouca assistência para isso, então os empregadores também, então É. são pacientes que têm uma necessidade de cochilo durante o turno de trabalho e não são aceitos, tem um risco maior de acidente, então de É trânsito, difícil de trabalho. reconhecer que é uma doença neurológica, né. Exato. É impressionante o grau de ignorância, né, de É, empregadores em é. relação a isso, né. Exato. E É, assim, sobre o sono de forma geral, então é. se a gente usar um exemplo muito mais, frequente aí,
Por exemplo, existe a lei seca, Sim. existe toda essa história do bafômetro e tudo, para evitar acidentes de trânsito relacionado com o uso de álcool. Só que é Sono. muito mais comum, acidentes relacionados com pessoas É, dirigindo sonolenta. é, Então, assim, não tem nada sobre isso. é, Então, aqui no Brasil. Então, não existe pouca, de vez em quando existe, né, é, existe a Associação Brasileira de Medicina do sim, Trânsito, a Abramet, que promove algumas é, campanhas em relação a isso, mas ainda é pouca visibilidade, assim, as pessoas se preocupam um é. pouco Eu acho que em tem melhorado a própria Abramet, né, oh meu Deus, esqueci o nome dela, Regina Mares? Desculpa se eu tô errando o teu nome, mas é uma psiquiatra lá da Federal do Rio Grande do Sul que é especialista em medicina do sono, que Aham, tá na Abramet. É isso, Regina Ma é, acho que é. E tá na Associação Brasileira de Medicina do Sono e tem feito campanhas, né. Eu acho que as sociedades têm que a própria ABS tem feito um trabalho sim. muito bacana, né, É, sobre acho que a sobre ABS, a isso. É, ABN, a Abramet, é, mas ainda é pouco aceito de é. forma legal, né, assim, Até pouco pelas outras sociedades exato, médicas, exato, né, é. não se dá importância. Eu quando eu fui fazer estágio na Universidade de Michigan, lá em Michigan, os Estados Unidos é peculiar por conta disso, né, porque cada estado é um país. Em Michigan, pelo menos na época que eu estava lá, o paciente que tinha diagnóstico de apneia do sono e não estava se tratando, ele era proibido de dirigir. É, é, Não tem CNH, né, você não pode usar. exato. E isso, bom, eu que gosto muito de sonolência excessiva diurna, isso existe em vários países. Sim. Então, assim, teve diagnóstico de uma doença que tem relação com sonolência excessiva diurna, existe uma lei que te proíbe de Uhum, dirigir. E até existe um exame que até que no Brasil pouco uhum, se faz por conta disso, assim, que a gente não tem uma utilidade para esse uhum. exame, outra que não seja talvez uma questão mais legal, que é o Ma teste de manutenção da manutenção da vigília. vigília. Então, em alguns países, eles exigem isso, assim: "Ah, ok, você tem diagnóstico de apneia, começa a tratar". É. E aí a gente vai fazer esse teste de manutenção da vigília, que aí, assim, só para explicar, a pessoa fica sentada ali com uma luz indireta e ela não pode dormir. Então ali Uhum, vai ficar alguns minutos, até 40 minutos sentada e não pode cochilar. Se ela cochilar, aí acaba uhum, realmente falhando ali naquela uhum. tentativa, e aí a gente vê quanto tempo leva para isso, quantas vezes acontece isso ao longo do dia. E aí só se a pessoa passar por esse teste que ela pode voltar a ter o direito de dirigir. Sim. No Brasil não tem nada parecido, É. assim.